Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Gabriele para mais uma aula. Essa semana a gente vai estudar as condições socioeconômicas da população brasileira. A gente já vem estudando há um tempinho a respeito de população. A gente já percebeu que a população brasileira é bastante diversificada, tanto referente à cultura, etnias, e agora a gente vai estudar quais são as condições socioeconômicas dessa população. A primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de população economicamente ativa. Eu até já falei isso antes naquela aula de pirâmide etária. Mas qual é o conceito? Segundo o IBGE, população economicamente ativa é considerada as pessoas que têm entre 14 e 65 anos e trabalham, exercem uma atividade e são remuneradas, recebem dinheiro por isso. Além da população economicamente ativa, a gente também tem a população não economicamente ativa. Quem são essas pessoas? São os estudantes que ainda não exercem atividades, são os idosos que já são aposentados, ou então as donas de casa, são exemplos de população economicamente não ativa, população não economicamente ativa. Essas pessoas elas são consideradas economicamente dependentes. Os idosos são dependentes de pensões ou de aposentadorias pagas pela Previdência. Já os jovens dependem do dinheiro dos pais. Eu trouxe aqui esse gráfico que mostra a diferença entre a população ativa e a população não ativa, não economicamente ativa. Então, a população economicamente ativa vai ocupar 59% do total da população. A não ativa, hoje, em 2015, ocupava 41% da população. Vejam, pessoal, que tem quase uma igualdade entre não ativa e ativa. Isso, que nem a gente estudou nas pirâmides etárias, pode ocasionar um problema na previdência no futuro, porque vão ter muito mais pessoas dependendo da previdência do que contribuindo. Então, isso pode dar uma quebra no plano de previdência. Vamos falar um pouquinho sobre a ocupação da mulher no mercado de trabalho. A gente também já estudou ali no cenário rural e urbano que houve uma mudança nas estruturas familiares a partir da década de 60, quando a mulher saiu do campo e veio para a cidade. As mulheres também entraram no mercado de trabalho e passaram também a reduzir o número de filhos. Isso tudo a gente já estudou. Então, hoje, de 72, eu trouxe o gráfico também para vocês, em 72, a mulher ocupava menos de 30% da participação no mercado de trabalho. Já em 2015, esse número subiu para quase 44%, então teve um crescimento bastante grande, a mulher ocupa cada vez mais espaço no meio empresarial, no meio do trabalho, porém a mulher ainda é muito discriminada, sofre muito preconceito. Há lugares há empresas que a mulher ocupa a mesma função do homem e tem a mesma qualificação, porém recebe salário menor. Ou então, às vezes, a empresa não quer contratar a mulher porque a mulher ela pode ter filhos, então ela vai gerar um custo para a empresa durante a sua licença maternidade, sua licença amamentação. Então, às vezes, as empresas têm um preconceito por contratar mulheres. Ou então, elas ignoram as leis trabalhistas, que dão o direito à mulher a essas licenças na hora que tem filhos. Trabalho infantil. O trabalho infantil, apesar dele ser proibido por lei, a gente ainda vê um número bastante grande. Depois, no final, a gente vai estudar sobre a disparidade dos estados. Aqui no nosso estado, isso não é tão evidente, mas se a gente for para estados mais pobres, a evidência do trabalho infantil ela vai ser maior. Eu trouxe aqui uns dados do livro de vocês, que aproximadamente 26% das crianças com até 14 anos nos países mais pobres estavam trabalhando. Em nosso país, segundo o IBGE, só na faixa de idade entre 5 e 14 anos existem cerca de 639 mil crianças trabalhando. Então, é criança pra caramba.
E a gente vê esses números e eles nos impressionam. Mas, às vezes, na região que a gente mora, isso não é tão evidente. Peraí que a perna do Homem-Aranha caiu. Não é uma aranha, né? Esse aqui é o ré. Esse bichão feio, ó. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país que distribui mal a sua renda. Então, a gente vai ver nesse gráfico, vocês têm um gráfico no livro de vocês, que é ali, ó, 46% das famílias vive com renda de até R$ 1.356, que é um médio salário mínimo. A gente vai ter ali também nesse gráfico, 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Gente, a gente tem que pensar numa família, às vezes 3, 4, 5 pessoas, 5 membros, para viver com R$ 2.000 é pouco. As pessoas pagam aluguel, as pessoas têm que se alimentar, tem transporte, a alimentação tem muita coisa. Então, R$ 2.034 para uma família inteira é muito pouco. Só que se a gente for no topo dessa pirâmide, lá em azulzinho, tem 1% da população que vai viver com um salário de 13 a 33 mil. Então, é poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas ganhando pouco. No livro de vocês até tem uma imagem na página 113 que mostra bem isso. Vai ter um saco bem grandão de dinheiro e as pessoas ali, né, em volta daquele saco. E depois vai ter vários trabalhadores com um saquinho bem pequenininho de dinheiro. O que a gente vai perceber? Que a classe trabalhadora brasileira, a classe que impulsiona o país, vai ser a classe que ganha os menores salários. Porque esses salários grandes que a gente pode ver, eles vão se concentrar nas mãos de quem? Grandes empresários, latifundiários, grandes fazendeiros, ou então políticos, né, pessoal? Desigualdade social. Eu trouxe essa imagem vocês vão ver muitas vezes ainda na vida acadêmica de vocês, na vida escolar de vocês, que vai mostrar bem isso, a desigualdade social. De um lado a gente vê uma favela e de outro a gente vê um condomínio de luxo. Então, pessoal, essa distribuição desigual de renda, essa desigualdade, ela vai estar explícita. De um lado, a gente vê pessoas que vivem com muito pouco e do outro lado, poucas pessoas que vivem com muito. Ali tem quadras de tênis, quadra de futebol, piscina, tem uma piscina em cada apartamento. E aquelas pessoas, às vezes, não têm uma rede de coleta de esgoto, não tem água encanada, não tem um chuveiro elétrico. Então, o básico essas pessoas não vão ter. E as outras pessoas têm além do básico. Muito além do básico. Devido ao desenvolvimento do país, a concentração de riqueza vai estar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Por causa que as regiões menos desenvolvidas, elas vão acumular menos riqueza, que são o norte e o nordeste. Então, vai ter uma desigualdade social também. A desigualdade social nessas regiões vai ser até maior do que nas outras, porque as pessoas que têm dinheiro vão ter muito, e vai ter uma grande parte da população que vai viver com quase nada. E por isso que eu disse que no nosso estado o trabalho infantil e essas desigualdades não são tão evidentes, mas ainda existe bastante, né, pessoal? Dúvidas, perguntas, vocês podem me chamar no WhatsApp, quem tem meu número. Quem não tem meu número pode me chamar lá no Instagram, que eu atendo vocês também. Tô com saudade, espero que tudo isso passe logo. Um beijo grande para vocês e até a próxima.